E aí, Master, vamos aprofundar nossos conhecimentos em matemática básica? Pois é, galera, chegou a hora de estudarmos proporções. Se inscreve no canal, deixa teu joinha e vem comigo. Então, Master, foco total em proporção, galera. E o primeiro ponto tem como objetivo fazer você entender o sentimento de uma proporção. Para isso, imagine os quadrados 1 e 2, de lados respectivamente iguais a 6 centímetros e 3 centímetros. Veja também os quadrados 3 e 4, de lados respectivamente iguais a 4 e 2 centímetros. Qual é a razão entre os lados do quadrado 1 e 2? 6 está para 3. Essa é a razão entre seus lados. Perceba que a gente consegue simplificar essa razão. 6 dividido por 3 é igual a 2. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, qual é a razão? 2 está para 1. Vamos entender também a razão entre os lados do quadrado 2 e 3. Essa razão está aqui, pessoal. 4 está para 2. Também simplificando, 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Você tem a razão 2 está para 1. Qual é a conclusão, galera? Perceba que as duas razões são iguais. Nesse caso, podemos afirmar que a igualdade 6 está para 3, assim como 4 está para 2, essa igualdade de razões é uma proporção. E aí você tem um sentimento de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Se ligou? O segundo ponto, bastante importante, vai nos fazer entender quais são os elementos de uma proporção. Primeiro, como é que você representa? Você já viu a primeira forma? A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura de uma proporção. A está para B, assim como C está para D. E você também pode representar dessa forma. É importante aqui, aproveitando essa segunda forma de representação, você entender quem são os meios e os extremos de uma proporção, que é justamente a noção que a gente vai precisar utilizar na propriedade fundamental, o terceiro ponto. Veja, B e C são os elementos que estão no meio de uma proporção, por isso eles são chamados de meios. Já A e D são os extremos. Por que isso é importante? Veja no ponto 3, que é a propriedade fundamental de uma proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Galera, vê só. A está para B, assim como C está para D, se somente se A vezes D, o produto dos extremos, foi igual a B vezes C, o produto dos meios. Veja esse exemplo. O exemplo da proporção lá dos lados dos quadrados que vimos no ponto 1. 6 está para 3, assim como 4 está para 2, se somente se 6 vezes 2 foi igual a 3 vezes 4. E a gente sabe que 12 é igual a 12. E aqui também vem uma observação muito importante. Prestem atenção. Na proporção A está para B, assim como C está para D, são equivalentes a ela as seguintes proporções. Pessoal, a gente pode permutar os meios de uma proporção que você ainda vai ter uma proporção, você ainda vai ter aquela igualdade da relação fundamental. Ou seja, trocando aqui os meios, ó, C e B. Invertir, mas a relação fundamental continua a mesma. Eu também posso permutar os extremos, D e A. A relação fundamental é a mesma. Se eu permutar os meios e os extremos, troquei aqui, ó, A e D, troquei aqui, ó, C e B, a relação fundamental continua a mesma, inclusive se eu inverter as razões. Essas observações, elas têm uma importância gigantesca na hora de fazermos exercícios. Vamos chegar lá. Quarto ponto, galera, se liga. Vamos ver a aplicação dessa propriedade fundamental. Veja o exemplo. Os números 5, 8, 35 e x formam nessa ordem uma proporção. Determine o valor de x. Pessoal, se é nessa ordem, 5 está para 8, assim como 35 está para x. E a gente precisa aplicar a relação. Professor, por que o 5 e o 35 estão ali simplificados? Porque eu posso fazer essa simplificação na proporção. Veja, 5
dividido por 5 é 1 e 35 dividido por 5 é 7. Aqui facilita a nossa vida. Aplicando agora a relação fundamental, o que é que você vai ter? 1 vezes x é igual a x, 8 vezes 7 é igual a 56. Professor, como é então que a gente simplifica uma proporção? Essa observação, galera, ela é fundamental. Veja, se você tem uma proporção, você pode simplificar aqui, ó, o Azinho com o Bzinho, ou o Czinho com o Dzinho, estão aí nessa marcação em azul, ou você pode simplificar o Azinho com o Czinho e o Bzinho com o Dzinho. Isso atrapalha muito com a simplificação de uma multiplicação. Por isso que essa observação é show de bola. Vê, na multiplicação você também pode simplificar o Azinho com o Bzinho e o Czinho com o Dzinho. Só que, além desse tipo de simplificação, você pode simplificar o Azinho com o Dzinho e o Bzinho com o Czinho. A gente não pode trocar essa perspectiva de simplificação, senão vamos errar. E já chegando no final, vamos aqui para dois pontos importantes, duas curiosidades. O que vem a ser uma quarta proporcional? Veja, A está para B, assim como C está para X. Se você tem três números, Azinho, Bzinho e Czinho, a quarta proporcional desses três números é representada por essa proporção. Veja o exemplo. Determine a quarta proporcional dos números 8, 12 e 6. O que é que a gente faz, pessoal? 8 está para 12, assim como 6 está para x. Esse x é a quarta proporcional. E agora é só aplicar a relação. Eu poderia ter simplificado aqui, mas não simplifiquei. 8 vezes x, 8x, 12 vezes 6, 72. Se 8x é 72, x vai ser 72 dividido por 8, que é 9. E nosso último ponto, para encerrar essa primeira parte do estudo das proporções, fala sobre a terceira proporcional. Veja, a gente consegue determinar a terceira proporcional entre dois números, Azinho e Bzinho. De que maneira? Assim, Azinho está para Bzinho, assim como Bzinho está para x. Esse x é a terceira proporcional entre esses dois números. Veja o exemplo. Determina a terceira proporcional dos números 20 e 10. Está aqui, pessoal. 20 está para 10, assim como 10 está para x. Aplicando a relação fundamental da proporção, 20 vezes x é igual a 10 vezes 10. 20 vezes x é 20x, 10 vezes 10 é 100. Ora, se 20x é 100, x vai ser 100 dividido por 20, que é 5. E aí nós fechamos essa primeira parte. Fica ligado que vai ter muito mais sobre proporção. Valeu! Fácil, Master! Como sempre, não é? Então, revisa essa aula, hein? Que a próxima é sobre as propriedades das proporções. Fica ligado, valeu!